Olá, graça e paz. Meu nome é Aline Paula e esse é o Metamorfose. E hoje a nossa convidada é a minha amiga Beth. Beth, seja bem-vinda. Estou muito feliz de estar aqui, Aline. Quando você me fez esse convite, você sabe que eu fiquei surpresa, né? Sim. Mas muito feliz, né? Porque eu sei que é o Senhor, né? Através de você que me chamou. E estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Eu também fico muito feliz de poder conhecer um pouquinho mais da Beth, né? Que às vezes a gente conhece as pessoas e talvez a gente vai conhecendo ela no decorrer do tempo. Mas existe coisas, né, bem no profundo que a gente acaba não conhecendo por completo, né? Precisamos ter um relacionamento a mais. E quando o Senhor me deu o seu nome, eu entendi, né, que a Beth tem muito a nos oferecer. Então, seja bem-vinda. É um prazer, viu, te ter aqui Privilégio estar conosco. aqui, Aline. Amém. Quem é a Beth? Conta para nós, se apresenta aí para nós, Beth. Meu nome é Elizabeth Flores, né? Mas todos me chamam de Beth, porque quando me chamam de Elizabeth parece que está até me xingando. Então, para todos, meu nome é Beth, eu sou avó de dois netos, o Calebinho e a Mariana. Tenho uma filha que chama Denise, um presente de Deus na minha vida, tanto ela como os meus netos. Eu congrego aqui na Cristo Vive, já vai fazer quase 9 anos. Não sou daqui, sou gaúcha. Eu creio que eu vim até a chamada do Senhor mesmo, porque eu estava vivendo uma situação meio complicada. E uma noite eu clamei ao Senhor para Ele me dar um sinal e Ele me deu. E esse sinal, por isso eu vim para cá, né, meados de 2015. E, Beth, conta para nós, quem é a Beth antes do Senhor? Conta para nós um pouco da sua história. Quem foi a Beth até mesmo de vir para Nova Serrana, né? Conta para nós um pouco da sua história. Vou tentar resumir, porque pela minha idade, que já não é mais 15 anos, né, Aline? É muita história para contar. Mas eu nasci numa família de 5 irmãs, né? E uma família que inicialmente, quando eu era pequena, a gente até era estruturada. Mas, assim, com o decorrer do tempo, meus pais, eles se casaram jovens, né? E acabou que teve uma separação, né? E foi um sofrimento muito grande. Eu tinha 10 anos, a gente sofreu muito, porque a gente também tinha problema de alcoolismo na nossa casa. Então, eu fui nutrindo uma ideia de que ninguém me amava. Nem meu pai, nem minha mãe, ninguém me amava. E aquilo sempre cresceu dentro de mim, essa questão da rejeição. Fui para a escola também, ninguém gosta de mim, tá tudo bem, tô bem. Ah, ela é negra, ela é isso, racismo, bullying. Hoje falo de bullying, mas isso já existe há muito tempo. E fui nutrindo essa coisa do meu coração de ser independente, de um dia ter uma filha, um filho, mas sem ter pai. Sempre pensei assim, não quero família, não quero nada, eu quero trabalhar muito, ganhar muito dinheiro e ser sozinha, sem ninguém. Pensava assim, por causa dessa questão que ninguém gostava de mim e aquilo eu já tinha acostumado com aquilo, com aquela invisibilidade, por exemplo, na escola. As moças tudo bonita, tudo linda, e a gente daquele jeito, assim, feinha, né? Pai separado, então ninguém queria ficar com a gente. Então era difícil, mas parecia assim que ali tinha um Deus, uma luz de Deus, não sei nem te explicar. Eu creio que Deus, desde quando a gente nasce, Ele está sempre com a gente. Só que muitas vezes, como o coração da gente se fecha, Ele não consegue agir, né? Então, eu creio que foi isso que aconteceu. Então, eu fui nutrindo aquela ideia de que ninguém gostava de mim, e fui. E aos 14 anos, eu fui para o vidão mesmo, fui para o mundo mesmo. As minhas referências eram traficantes, né? Eu achava aquilo bonita, aquelas moças bonitas e tal e tal. E foi aí que eu caí nesse mundo. Acho que com 19 anos eu já usava droga, fumava, bebia. Fazia, era perdida mesmo. Mas, para mim, como eu trabalhava muito, e eu estava me formando em contabilidade, não cheguei a me formar na faculdade, porque eu acabei me desviando nessas questões todas, mas, assim, não pensava em igreja, tinha pavor de igreja, tinha pavor de crentes, não podia nem ouvir falar.
Beth, então você se sentia rejeitada e a forma de ser aceita foi encaixar a um padrão que o mundo tinha a te oferecer. Exatamente. Então era assim, qual que era o meu sonho? É, ser uma grande executiva nessa área, né, que eu estudava contábeis, ter um filho ou uma filha, mas sem o pai, né, para não ficar sozinha por resto da vida, alguém que gostasse de mim, porque então, né, na minha mente, assim, ninguém gostava de mim, a não ser minhas irmãs, né, isso sim, nessa era de 5, então era aquela festa, era muito bom. Família grande, né? Mas eu lembro uma vez, assim, Deus manifestou na nossa vida, nós muito pequenos, mas a gente não entendeu aquilo, porque chovia, era um temporal muito grande, e meu pai e minha mãe trabalhavam e nós estávamos tudo sozinhos em casa. E nós, não sei de onde, nós começamos a orar, assim, pequena, começamos a orar, e de repente abriu um clarão, assim. Um clarão, assim, uma presença, uma coisa que iluminou aquele quadro, aquela coisa, assim. Depois foi embora e nós ficamos pensando, o que era aquilo, gente? Até hoje, quando eu converso com a minha irmã, a gente fica pensando, o que era aquilo? Mas eu creio que ali Deus já estava querendo entrar na nossa vida, só que a gente, por ter essas questões de rejeição, de acostumar com aquilo, a gente desconsiderava, não ouvia mesmo Deus falando, sabe? Sim. Então, eu lembro também, Aline, uma coisa assim que nunca esqueço. Quando eu fui fazer meus 18 anos, a minha casa tinha mais de 100 pessoas lá na casa. E meu pai, sabe o que meu pai falou para mim? Meu pai já não morava lá, meu pai foi embora quando eu tinha 10 anos, né? Ele falou, só tem bandido nessa festa. E eu fiquei tão brava, como assim, meus amigos, minha turma? Mas ele tinha razão. Hoje eu penso assim, o quanto que ele tinha razão, porque realmente eram os meus amigos, era onde eu me identifiquei, a minha influência era essas pessoas, sabe? E assim, para mim não existia assim Deus, não existia nada de igreja, nada desses assuntos para mim nem Era bem longe de você e da muito, sua a minha realidade. realidade era outra, era só festa, droga, amigos, roupa nova, perfume novo, tudo para tentar ser assim, as pessoas me, sei lá, gastar um pouquinho. Aceitar a Beth um pouco. Essa necessidade, eu creio que muita gente tem, né? E comigo não foi diferente. Mas eu creio, assim, sabe, Aline, que essa questão de referência, de a gente ter pessoas de Deus como referência faz toda a diferença. Porque a minha referência era aquelas pessoas, eu não conhecia outra coisa. Eu não sei se pessoas falaram de Deus comigo, se falaram, eu nunca ouvi. Às vezes até falava, né, Pode Beth? ser. Mas o foco estava tão diferente, né? O foco estava tão lá fora que falava, mas entrava no ouvido e saía no outro. Eu lembro, assim, Aline, que a gente não era cuidada, né? Porque meu pai foi embora, minha mãe também, ela tinha problemas, assim, ela mal cuidava dela mesmo. Então a gente cresceu, assim, de qualquer jeito. O cabelo, às vezes, penteava uma vez por mês. Tipo assim, as roupas que ia para a escola, era a roupa da mãe, que era muito frio, os pés roxinhos. Então aquilo ali ia causando, assim, uma revolta, sabe? Uma revolta. Mas ninguém sabia. Não era exposto aquilo ali, né? Depois quando eu fui criando, fui ficando mais adulta, aquilo foi refletindo em outras coisas, né? Nas minhas atitudes, né? Mas eu creio que ali sempre Deus nos livrou de muita coisa. Porque se eu penso hoje o que era para eu ser negra, pobre, um Zé Ninguém, invisível diante aos olhos das pessoas, era para eu ter, talvez nem tivesse mais aqui, né? Beth, e o que essa rejeição causou nas atitudes da Beth? Né? Como você disse assim, que foi se refletindo coisas depois que você se tornou adulto, né? Quando a Beth se tornou adulta, foi onde começou a surgir as coisas lá da infância, né? Que você veio trazendo. Compartilha conosco um pouco, né? Dessas experiências de adulto que você teve, de coisas que você viveu lá atrás. O que cria na gente, Aline, é um coração duro e que você não consegue deixar as pessoas se aproximar de você, né? Então, muita arrogância, principalmente
no trabalho, você acha que pode magoar as pessoas, né? Você não se importa muito com a outra pessoa. Então, eu creio que ali, como eu visava só isso, eu achava que não existia essa questão de sentimento. Não existia sentimento de amor, essas coisas. Talvez para mim era só em novela. Aquilo ali era uma coisa que não existia. Então, eu caí no trabalho. Trabalhava muito, trabalhava muito, trabalhava muito. E eu achava que estudando muito, então eu vou ser mais inteligente do que as outras pessoas. Então, assim, essa arrogância, eu fui me tornando uma pessoa muito arrogante com a minha mãe, né? E com as pessoas que estavam em volta de mim, né? Porque eu tinha, assim, trabalhei com cargos, pessoas que trabalhavam comigo. Então, eu creio, hoje eu penso muito sobre isso. Que eu poderia ter feito alguma coisa, poderia ter sido uma pessoa melhor com aquelas pessoas, né? Mas eu não conseguia, para mim não existia essas coisas. Beth, você falou que você não chegou a formar, né? Não. Compartilhe conosco qual foi o motivo, né, que você não finalizou o estudo. Na verdade, Aline, nessa época que era... Eu entrei na faculdade com 16 anos. Eu aprendi a ler, o Senhor me ensinou a ler e escrever. Simplesmente, quando eu entrei para a escola, eu já sabia ler, já sabia escrever. Aí, o que a minha mãe fez? A minha mãe me colocou na segunda série e na terceira. Então, com 7 anos, eu fazia 2 séries. Naquela época, era possível fazer isso, né? Então, eu vejo como Deus foi bondoso nessa parte. Então, eu achava assim, como eu sou inteligente, né? Então, eu vou ganhar nisso aí. Então, eu comecei a trabalhar demais. Como eu trabalhava demais, não dava muito tempo para eu ir para a faculdade. Eu coloquei o trabalho acima, porque talvez pela minha, não vou dizer ganância, mas como é que a gente fala? Quando a pessoa, ela só pensa nela. Como que seria esse termo? Egoísmo, exatamente. Eu não pensava em nada. Então, não conseguia, não dava mais tempo para ir para a escola, porque eu queria ganhar, queria cargo, queria assumir cargos. A minha ideia era essa daí, ser executiva, entende? Então, tudo que pudesse atrapalhar aquilo ali, eu descartava. Então, eu estudei até o 8º semestre, né? Quase formada, né? E deixei, porque quando a gente está nessa vida mundana, você não tem muitos objetivos, assim. Você começa uma coisa, você começa outra. Então, infelizmente, né, poderia ter terminado, mas não terminei. Não foi para frente. Não foi para frente. Beth, e como que surgiu até a Beth ser mãe, né? Você falou que você tem uma filha. E como foi isso? Compartilha conosco até o momento da Beth se transformar em mãe. Eu lembro que foi em 93, eu estava nessa busca, né, de ganhar mais dinheiro, ser rica. Eu tinha meu apartamento, 18 anos eu já tinha meu apartamento. Naquela época, né, assim, era financiado, né, mas mas era seu, né? Porque o meu sonho era sair de casa. Eu saí de casa, a minha prioridade era sair de casa, sim. E eu passei muito aperto nessa questão de quando eu fui morar sozinha, porque o que eu ganhava em relação ao que eu tinha que pagar aquelas parcelas, quase que não dava. Então, eu tinha que comer lá na minha mãe. Corria para os braços da mãe. E tava lá, firmona, né? Hoje deu saudade de comer a comidinha da mãe. Todo dia. Mas, enfim, mas a minha mãe também tinha problemas, então também não poderia contar muito com isso. A minha ideia mesmo era ser independente. Eu comecei por aí. Tinha 18 anos, fui morar sozinha e tal. Aí eu morei, conheci uma pessoa que não é o pai da minha filha, a gente morou alguns anos juntos. E ele era uma pessoa que se envolvia muito com droga injetada e tal. E que para mim era de boa, não tinha problema. Eu só fiquei assim quando meu pai me disse, Beth, o fulano, né, não vou expor o nome dele, ele me pediu tanto de dinheiro. Eu disse assim, não. Aí pedi dinheiro pro meu pai. Aí, não. Aí a gente conversou, a gente ficou uns 7 anos junto, e aí acabamos aquilo. Eu fiquei morando lá sozinha, nesse apartamento lá e tal. E aí depois começou a vir essa coisa que
eu creio que era a falta de Deus mesmo. Começou a vir essa inquietação. Eu tinha uma amiga minha, acho que chama Nina, e nós passávamos as noites, as madrugadas, às vezes. E aqui e ali, buscando coisa, buscando alguma forma de De preencher preencher o aquilo ali. vazio, né? Ela não usava droga, mas eu me envolvia muito com isso. Nunca cheguei a buscar, nunca fui em busca, não. Sempre tinha alguém que trazia e tal. Sim. Porque eu achava que, tipo assim, eu sou mais limpa que eles, então eu não vou lá, né? Não é o lugar para eu sou eu estudada, estar. então não, né? Eu não, jamais, né? Sim. Ninguém sabia de nada. Mas, enfim, aí eu morei um pouco de tempo lá sozinha e comecei a vir essa inquietação. E a gente saía à noite. Eu lembro muitas vezes que eu saía, que só eu tinha carro naquela época, então levava as meninas em casa. E nas madrugadas eu estava sozinha, assim. Eu achava assim, meu Deus, e quando eu estava em casa. Sozinha, sempre sozinha. Junto com muitas pessoas, mas sempre sozinha. Não sei nem te explicar. Sim. Tinha muitos amigos. Pessoas à volta. Muitas. Mas a solidão interna, né? Lá de dentro, sempre existia. Aí um dia meu pai me convidou para vir para Nova Serrana, que eu nunca tinha ouvido falar naquela época, não sabia. Mas como eu trabalhava nessa empresa que era dele, eu já conhecia pessoas daqui, clientes daqui. Mas eu, assim, não sabia como que era o lugar. Então, meu pai falou, vai para lá. Eu estava fechando a fábrica lá, tinha dado alguns problemas, vim para cá. Vim para cá, eu falei, não quero ficar nesse lugar. E voltei. Aí voltei, meu pai falou, não, volta, você vai ver que ela é bom e tal. Daí voltei para cá de novo. Aí fiquei 5 anos aqui. Foi quando eu conheci o pai da minha filha, né, que a gente namorou assim, uns 2 meses já, foi morar junto. E aí depois de 2 anos ela nasceu. E aí, quando ela nasceu, é que daí começou a cair a ficha, entende? Porque quando um filho nasce, a vida da gente, ela se transforma. Nasce sabe? uma mãe, né? Nasce uma outra pessoa. Nasce uma outra pessoa. Verdade. E ali eu comecei a ficar nessa inquietação. O que eu vou oferecer para minha filha? Né? Que ela nasceu em 96. O que de bom que a minha vida até lá daquela forma? Esse relacionamento que eu tinha com o pai dela, ele era muito tumultuado. Muito tumultuado, nós brigava muito, ele saía às noites, eu não estava bem. E eu lembro assim que eu disse, meu Deus, que vida que é essa de novo agora? Já fui rejeitada lá, agora estou rejeitada aqui. Mas tem essa filha. Aí eu pensei, vamos embora daqui. Vamos embora de novo. E naquela época, quando a gente foi embora, digamos, eu tinha conquistado tudo aquilo que eu tanto sonhei. Estava construindo uma casa linda. Aqui em Nova Serrana? Uma casa linda. Um bom salário, um bebê lindo, aquilo tudo lindo, maravilhoso. Estava perfeito aos olhos das pessoas. Nossa, como assim? Vai embora. Aí eu lembro que meu pai disse assim para mim, quem sabe você vai viajar, você deve estar cansada. Fui viajar. Ele escolhe um lugar aí no planeta que você quer ir, você pode ir. E eu fui, ficamos 15 dias, daí ia levar ela, mas ela era muito bebê. Fomos para ver se realmente o problema era. Aí quando eu voltei, eu disse, não, a gente vai embora. E a gente foi embora com ela. E ele junto até então? Ele é daqui, né? Na verdade, ele é mineiro. Ficamos lá e a gente ficou casado, ficou junto esses 14 anos, né? E de muito tumulto, de muito, como é que eu vou dizer, muita agressão verbal. Muito triste. Então, o que eu falo assim para as pessoas, eu não tinha casado ainda. E também nunca pensei em casar com ele. Para que eu estava naquilo ali, né? Aí eu fico pensando, o tempo ele é muito curto. Para a gente perder tempo, se a gente já sabe o final daquilo, então, você já sabe que vai dar errado. Deus tem uma vozinha na gente que fala assim, vai dar errado, segue outro caminho.
Não é esse o Não certo. é esse. Só que você não quer ouvir. Você acha que vai resolver, que vai mudar, que eu vou mudar, a pessoa vai mudar. Talvez até também aquele sentimento de rejeição que você Uhum, sentia, né? Você queria suprir ele de alguma forma, né, Beth? Talvez tendo uma pessoa era uma forma daquela fuga, né? Daquele uhum, sentimento ruim, uhum. né? Porque aí aflorava algum outro sentimento e aquele de rejeição ficava guardadinho, né? Ficava, e assim, também, logo que a minha filha nasceu, depois que ela foi ficando grande, a minha mãe que cuidava dela. E aí esse sentimento de rejeição, ele ficou muito pior, porque eu pensei assim, aí eu comecei a entender o quanto que uma criança precisa de uma mãe, de um pai. E aí, assim, aquilo dentro de mim, né? De vez em quando eu era agressiva, até com a minha mãe, por causa disso, algumas discussões e tal, porque eu pensava assim, gente, mas a minha filha, ela depende de mim, e como que a minha mãe fez isso comigo, meu pai fez isso comigo? Então, foi difícil aceitar aquilo ali. Mas, aos poucos, Deus foi trabalhando no meu coração, e a gente vai vendo que nossos pais, eles não são perfeitos, né? Não é porque eles não são perfeitos, que eles erraram, que a gente tem que odiar, ou não digo odiar, mas eu digo assim, ter essa amargura de coração. Sim. Né? Não é necessário. Eu acho que se Deus, se é uma coisa de Deus, foi Ele que quis que a gente nascesse a partir dos nossos pais. Então, no momento que a gente pensa dessa forma, é o momento que dizer para Deus, ó, o senhor errou, né? Verdade. Então, eu penso muito a respeito disso aí. Então, assim, foi um trabalhar de Deus mesmo na minha vida, mas foi complicado, porque muitos e muitos anos de amargura, sabe? Eu olho assim, as minhas fotos até quando eu fui viajar, que eu devia estar muito bem, parecia que eu tinha 10 anos a mais do que eu tenho hoje. Um semblante cansado. Sempre triste, sempre, né? Sem Deus mesmo, né? Perdida. E aí, como que a Beth voltou para Nova Serrana? Aí eu voltei para Nova Serrana. Eu fui para lá, né? Fiquei lá esses anos, fiquei 18 anos, né? Eu fiquei lá. Aí aconteceu a separação, né? Eu já tinha uns 43 anos. Nem vou contar a idade, que daí essas coisas, entendeu? Vamos ficar fazendo as contas para saber a Beth quantos anos É que que é ela muita história tem. para contar, né? Aí eu Sim. pensei, bom, agora que o mundo me aguarde. Aí sim, aí eu fiz um book, eu tenho um book lindo, depois que eu separei, porque como eu não gostava de mim, ninguém gostava de mim, eu também não gostava de mim, então, tipo assim. Mas eu pensei, não, mas peraí, tem que ter alguma coisa. Fiz um book, porque eu achei que aquilo, né, que era uma coisa mais exterior, eu fiz um book, se um dia eu até posso te mostrar. Eu vou querer ver, sim, claro. Esse book, viu, Beth? E assim, vivendo aquela vida, né? Ô, Beth, igual você falando, você até queria também mostrar para as pessoas que você estava bem, Sim, né? Talvez o fazer o book era uma forma de demonstrar de que estava tudo bem, tudo né? Tô superando todas as coisas superpoder. lá no top, né? Como nada tivesse acontecido. Super poderosa, porque assim, eu É, era assim, aquela pessoa independente, ninguém não manda em dependia de mim, ninguém, né? independente de ninguém, tenho minha filha, meu apartamento, separei, ainda tinha até problemas porque nós tínhamos uma empresa também, né, uma empresa que fabricava pão de queijo lá, bem conhecida até na cidade. E aí a gente estava vivendo mais em função de negócios. E muita briga e tal, separamos, beleza. Aí fiz esse book e tal e tal. Aí eu comprei uma loja, né? Tinha uma loja lá no centro da cidade e tal. Então eu trabalhava que nem uma louca, mas eu sempre gostei muito de De trabalhar. trabalhar. Amo trabalhar. E foi muito uma experiência muito boa. Só que ali, eu lembro, foi quando eu conheci, ali foi quando Deus começou realmente a trabalhar no meu coração. Quando eu comecei com essa loja. Eu tinha um trabalho, eu tinha 2 trabalhos. Eu trabalhava no escritório que trabalhava com bolsa de valores, que eu amava, e tinha mais esse outro. Eu sempre gostei de ser meio múltipla, assim, fazer Aham, mais duas coisas. Tá? coisas ao mesmo É. tempo. Beth, você vê essa múltipla, né, de estar em dois trabalhos, como uma fuga dos seus sentimentos? Talvez para esconder o que você sentia? Ou não? Você realmente gostava,
Ou você usava esse argumento para esconder os seus sentimentos, ou até para não dar muita alimento para esses sentimentos ruins que você sentia? Eu creio que é isso mesmo, Aline, porque como eu estava sempre ocupada, então eu não precisava pensar muito naquilo ali, né? Em todos os sentimentos Em que todo, vinha, nas responsabilidades, uhum, né, de coisas que você tinha que tomar decisões, né? Porque eu falo assim que muitas vezes a gente precisa tomar decisões, responsabilidades, e a gente quer suprir as nossas atitudes para não precisar fazer aquilo com outras coisas, uhum, né? Então a gente vai buscando trabalho, 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 e as outras coisas a gente vai empurrando com a barriga. Né? Então exatamente. era isso que acontecia com a Beth, meio que ela ia empurrando as coisas com a barriga. E também eu penso muito com relação à minha filha, porque como eu trabalhava muito, meu negócio era sempre trabalhar. Eu estava sempre ocupada. Eu era, nossa, sempre ocupada. E não brinquei tanto com ela como eu deveria ter brincado. Eu lembro, assim, que às vezes eu e o pai dela, a gente saía, deixava ela dormindo no carro, assim, ela ficava assim na frente, e a gente sempre ia em um lugar que era na rua, para poder Aham. beber todas, né? Tomar todas. Aí ela ficava ali bonitinha, a gente ficava olhando, vigiando ela na cadeirinha, e nós, ó, Bebendo. a vida para mim era aquilo ali. Era beber, né? Não existia essa questão do sentimento, essa questão de amor, assim, essas para mim isso tudo era uma bobagem. Né? A minha vida era racional, era aquilo ali, entende? Era o que você tinha pensado para sua vida, que era você e você, e É, os sentimentos. né? Mas, Não que eu tratasse pessoas mal, não era isso, sim. não. Era respeito, tudo certo. Mas frieza. Tanto que quando a gente viajou pro exterior, eu senti essa frieza das outras pessoas. Eu disse, mas é assim que eu sou. Porque ninguém aproximava muito de mim. Eu tinha minhas amigas, poucas amigas, né? Nossa, minhas amigas maravilhosas, assim. E eu achava bonita aquela família, aquilo tudo, mas eu não tinha nada daquilo, sabe? Para mim, a vida era aquela coisa, sem Deus, sem igreja, nada disso aqui não existia. Eu pensei, eu vou ganhar dinheiro, eu vou comprar uma casa, vou ter isso, vou ter aquilo, vou dar faculdade para minha filha, vou fazer tudo o que ela precisa, mas só, não. Não vai passar nada disso. Tanto ali, agora eu vi uma lembrança aqui, quando eu tinha 18 anos, eu fui para o Rio de Janeiro sozinha, apavorada, porque eu tenho medo de avião, mas eu fui. E eu lembro direitinho, sentou um senhor do meu lado, assim, uns óculos, assim, esses de garrafa, com terno azul marinho, sentou do meu lado, bem velhinho. E eu do lado dele, toda moderna, toda tal, fui para o Rio de Janeiro sozinha, toda, apavorada de medo. E eu olhei esse senhor, assim, ele Todo pleno. eu pensei, gente do céu. Mas eu fui. Mas eu lembro que eu fui para casa desse casal, que era amigo do meu pai, né, que tal. Ele me esperou lá e tal. E ele me chamava assim, que eu era sem graça. Você é muito sem graça. E hoje eu fico pensando, realmente, eu era essa sem graça. Porque a graça é Deus que dá a graça. Eu era sem graça. E eu achava que até bonita. Ele falou, você é muito sem graça. Eu até ria disso, gente. Se a pessoa te chamar sem graça, você não tem graça. Então, não é a graça de engraçado. É a graça que você não tem dentro, É a né? graça de estar perto de Meu, você e as pessoas querer estar, né? exatamente. Ô, Beth, eu fico pensando que era e o inimigo só alimentando aquele sentimento de rejeição dentro do seu coração, né? Sempre, sempre. Porque, né, olha, a pessoa fala, você é sem graça. Então, não tem graça de ficar do seu lado, né? Você não tem nada É, assim. tipo assim, tanto faz. É, até eu tô num grupo que eles ressuscitaram um grupo lá do Sul, quando a gente tava no ginásio. Eles ficam postando aqui tanta coisa de lembrança, eu não lembro de nada. Eu nem falo nada nesse grupo, porque tipo assim, eu não sei nem do que eles estão falando, eu não participava de nada. Então, eles contam um monte de coisinha dali, a rua tal, o professor nem me enxergava, sabe? Às vezes você mesmo se isolava, né? Também. Né? Porque eu falo assim que tem pessoas, né, que o seu sentimento faz você ficar mais quieta no canto, né? Uhum. Beth, e compartilha conosco
quando você encontrou Jesus, Ah, como que foi esse encontro? Como que foi essa mudança? Foi bom demais! Pois é, então foi nessa loja. Era uma loja que vendia bem no centro da cidade, vendia bolsa, era um bazar, vendia. Nunca vendi cigarro. E também Deus foi tão bom comigo. Quando eu soube que eu estava grávida, que eu fumava muito, muito mesmo, nunca mais fumei. Tirou de mim a vontade de fumar. Até hoje. Mesmo depois de ganhar sua filha, você não fumou mais? Quando eu peguei o exame dela, eu nunca mais fumei. Glória a Deus. Foi uma coisa assim, só Deus vai explicar. Mas aí eu tinha essa loja e precisava contratar uma pessoa, né? Aí eu contratei essa pessoa, chama Débora. Não vi mais ela, mas eu sei que ela está seguindo os caminhos do Senhor, ela pertence à Lagoinha, do Louvor de lá. E nessa época a gente participava de uma outra congregação pentecostal, né? Então você já tinha ido para a igreja? Não, ainda não. Ainda tinha um verdadeiro pavor de tudo isso. Sim. Porque antes disso a gente teve uma cafeteria. E nessa cafeteria frequentava muitos crentes, muita fofoca, sabe? Então eu achava assim, eu não quero. Tinha uma igreja na frente dessa cafeteria. Então eu tipo assim, era uma desculpa, né? Eu achava assim, eu nunca vou para uma igreja, todo mundo assim nessa falação e tal. Eu não via com os bons olhos uma igreja, somente evangélica. Aí, logo depois que eu estava junto com o meu esposo, pai da minha filha. Depois que separou, eu tive um outro negócio, que era essa loja. Aí eu tive que contratar uma menina. E ela chama Débora. Uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. E eu achava assim, eu que era para estar toda feliz, que passava a noite com os relacionamentos, tomando toda bonitona, e ela sempre rindo. Toda sempre feliz. Alegre, o pai dela, a mãe dela, mas que é isso, essa menina? E aquilo foi me chamando a atenção, me chamando muito a atenção do comportamento dela. Ela não pregava para mim. Ela só pelo comportamento dela, eu comecei a ser atraída por aquilo, porque o que eu buscava lá era justamente aquilo. Que ela sentia. Gente, e ela falava assim, as pessoas do mundo. Eu disse, como assim, pessoa do mundo? O que é isso? Eu comecei a prestar atenção nas coisas que ela falava e eu via que a felicidade dela não precisava de nada. Então, ela me chamou para ir nessa igreja. Muito estranho tudo, né? Cada irmã, aquelas coisas. Mas eu nunca esqueço desse louvor, que a minha graça te basta. Fala assim, ó, no santo do Sabaqueri. Então. Aí eu lembro, assim, que veio uma presença, assim, porque aquilo é maior que a gente. É verdade. Aquilo é muito maior que a gente. Eu pensei, gente, que maravilha. É claro que não foi, assim, instantaneamente que eu fui tendo aquele entendimento, eu continuei ainda com aquela vida mundana, ainda saindo e tal, mas ali Deus foi começando a trabalhar no meu coração, foi dessa forma, foi um testemunho mesmo dessa pessoa que chama Débora, que Deus ali me alcançou, quer dizer, Deus sempre esteve comigo, eu creio, mas ali eu dei espaço, comecei a dar espaço para Ele. E assim foi tão maravilhoso que eu comecei a viver essa nova história, né? E eu sempre penso assim, parece que antes eu vivia num outro planeta. Eu já tinha 44 anos, era muita vida, muita coisa. E assim, meu Deus, existe uma outra coisa, uma outra vida para mim. E comecei a frequentar essa igreja e fiquei lá, deixa eu ver, muitos anos. Foi 2008, eu fiquei uns 8, 10 anos nessa igreja. Isso lá, né, na sua cidade? Já. E ali sim eu comecei a receber o amor das pessoas. Eu vi que eu era amada. Eu vi que existiam pessoas que gostavam de mim, que aquilo que eu pensava antes não era a realidade. Talvez essas pessoas que eu convivia antes até gostassem de mim, mas o meu coração não via dessa forma. Então eu penso assim, muitas pessoas falam assim, mas ninguém gosta de mim, ninguém me dá oportunidade, mas você fez alguma coisa, né? Você agiu de alguma forma, como que você está agindo com essa pessoa? Porque às vezes é você
que se fecha, como aconteceu comigo. Eu tinha amigos, pouquíssimos amigos, mas a maioria eram pessoas mais superfície mesmo, né? Então, aquilo que eu buscava mesmo, aquilo que nós buscávamos, cheguei em igreja espírita também, cheguei aí porque eu queria, faltava alguma coisa. E essa coisa eu descobri quando eu comecei a ir nessa igreja, né? Que aí eu me batizei, né? Eu tinha quase 45 anos. Já estamos fazendo as contas, tá bom, Beth? Aí batizei, aí sim comecei a viver uma nova vida mesmo, né? Depois disso. Aí a minha vida se transformou, aí bênçãos, problemas sempre vieram sempre, né? Eu tinha esse empreendimento lá, mas Deus foi me dando direções. Muitas vezes eu não ouvia, né? Desobediência, mas eu vi que ali eu tinha uma chance De fazer de diferente. fazer diferente. E sempre assim, eu lembro essa palavra que sempre bateu muito forte no meu coração, que está em Provérbios, que vai falar para eu não estribes no teu próprio entendimento. Reconheça o Senhor e confia nele, que ele vai mudar as suas veredas. Porque eu pensei assim, porque essa loja também não foi uma coisa, não foi uma decisão direcionada pelo Senhor. Sim. Então ela ela, enquanto ela durou, foi uma bênção, sim, mas não deu certo, é uma coisa que não deu certo. Era muito cansativo, era muito difícil. Eu trabalhava de sábado a sábado e mesmo assim participava da igreja, tinha coisas lá, era obreira da igreja, de meu uniforme, era obreira, recepcionista, faxineira, tudo. Foram tempos maravilhosos. Eu fico pensando, gente, como que eu dava conta de tanta De tudo. coisa? Uhum. Não tinha carro naquela época, porque logo que eu separei, fiquei sem carro. Uma outra coisa que Deus trabalhou, porque desde os 18 anos eu sempre tive carro, porque eu era poderosa e tal, achar a minha mente, né? E, assim, andar de ônibus foi muito difícil. Começar a andar de ônibus de novo, como assim? Tô voltando para trás de novo, sabe? Mas Coisas, aí o Senhor veio quebrando seu foi, orgulho, exatamente. né? Porque querendo ou Exatamente. não, é uma forma de orgulho, né, Beth? Com certeza, eu não nasci de carro. E aí você ficou lá por esse tempo e Fiquei. como que você veio voltar para Nova Serrana? Pois é, foi outra coisa, né? Eu lembro, hoje Deus fez uma revelação para mim, então eu achei tão interessante. Porque, assim, eu tinha alguns amigos lá que eu compartilhava o que estava acontecendo, né? Que eu estava trabalhando demais e não estava dando, as contas não estavam dando certo, porque como eu trabalho nessa área financeira, sempre trabalhei, então eu sempre fui de muito cálculo. Uhum. Então Fechando os números. não estava tendo sustentabilidade. E eu estava trabalhando demais. Aí eu pensei, o que eu posso fazer? Aí Deus falou comigo, tinha que trocar o nome dessa loja. Pode ser. Aí conversando com o Daniel, que era dessa igreja, esposo da Luana, ele disse, Beth, Deus me mostrou que você tem que trocar o nome dessa loja. Ok. Aí eu disse, eu vou orar e vou pedir para Deus me dar esse nome. Chama Daniel o nome dele. E nesse meio tempo, assim, eu fui começar atropelando. Sabe quando você começa a atropelar? Uhum. E eu pensei, eu vou vender essa loja. Não quero mais. Vou vender. E eu lembro direitinho que esse Daniel, falou para mim, Deus me revelou o nome que é para ser essa loja. Eliote. Eliote. Que isso? Eu fui consultar. Fala sobre a Suprema de Deus. É uma palavra, acho que é grega, não sei. Que fala sobre a supremacia de Deus. Você vai. É mais estranho. Mas como eu não tinha muita maturidade, tipo assim, né? Aí eu botei a loja para vender. Beleza. Mas não trocou o nome dela. Não, chamava Nina Rosa, o nome da loja. Nina Rosa, nome da minha amiga. Aí, nessas coisas de vender e tal, e apareceu uma pessoa muito interessada, chamada Daniel. Aí, ele... Esse é outro Daniel, outro né? Daniel, Outra que não pessoa. era aquele Daniel. E eu achei tão interessante. Ele tinha várias lojas, esse Daniel tinha uma loja em outros lugares e tal. E o nome da loja dele é Eliote. E hoje Deus falando comigo sobre isso,
sobre, eu perguntei, mas então eu tinha que ter ficado lá, ou eu tinha que ter vindo embora? Mas Deus hoje conversou comigo sobre isso aí. Não era para eu ter ficado lá, era para ter mudado o nome, mas de dono. Não era sua. Não era minha. Aí eu vendi, e foi numa oração que eu tive, eu falei com Deus, Deus, eu não estou mais suportando, não está dando certo. E eu lembrei do versículo que Deus ia endireitar as minhas veredas, então deve ter algum outro jeito. Sim. Né? Eu tava na imaturidade ainda, mas eu confiava naquela palavra ali. Aí eu orei a Deus e eu disse, Deus, eu preciso resolver, eu preciso ver o que eu vou fazer na minha vida. O Senhor me dá uma resposta, eu preciso de uma resposta do Senhor. E nesse dia minha irmã daqui me ligou, falando assim comigo. Foi nesse dia, tarde da noite, e não era comum. Ela nem me ligava. Ela me ligou naquele... Justamente naquele dia. Aí não tem esse hábito de ficar ligando, assim. Não tem isso. Não tem esse hábito de ficar ligando, assim, conversando. Não tem. E eu lembro que nessa noite ela me ligou e falou assim, Beth, a menina que trabalha aqui vai ter que sair de licença e você não quer vir para cá? Porque quando a fábrica começou, foi eu e ela, né? A gente construiu, montou sistemas de custo e coisa nada. Essa parte toda eu fazia, a parte de vendas, tudo era comigo. E naquela época que eu larguei tudo, eu estava assim, digamos, no auge disso tudo, e eu larguei tudo, coitada, minha irmã e meu pai ficaram lá. Resolvendo. Não quis saber de nada mais. Aí eu voltei, mas quando eu voltei, eu achei, nossa, vai estar tudo do mesmo jeito que eu deixei. Só que não estava mais, era lógico, tinha que passar 18 anos, né? Sim. Lógico. Tudo muda, né? E não é que foi assim uma decepção, mas não foi do jeito que eu queria, sabe? Aí eu conversei com ela, porque eu sempre me dei muito bem com essa minha irmã, amo muito ela. E a gente conversou, sentou, fiquei acho que um ano mais ou menos lá com ela. E eu pensei, meu Deus, e agora? Eu vendi tudo lá, não tem mais nada, não tem nada Aí mais. você já estava aqui? Já estava aqui. Em Nova Serrana. Uhum. Aí eu pensei, e agora, gente, o que eu vou fazer? Né? Porque eu vinha assim com muita expectativa, mas expectativa da minha mente, né? E aí Deus foi abrindo portas de trabalho para mim. Foi abrindo portas para trabalhar aqui, trabalhar ali, foi abrindo portas que nem hoje, assim, eu vejo assim como Deus trabalhou comigo, sabe? Às vezes você tem que retroceder para poder avançar, sabe? Porque aquela vida... Eu lembro direito de uma vez que meu pai me perguntou, tá, mas... Eu disse, pois é, se eu comparar hoje, né? Porque meu pai morreu faz uns 2 anos. E um dia ele fez uma pergunta assim para mim, qual foi o dia mais feliz da sua vida? E eu disse, o dia mais feliz da minha vida foi o dia que a minha irmã nasceu, a Simone, a mais nova, e que você fez um feijão mexido com linguiça calabresa para nós. Esse foi o dia mais feliz da minha vida. Ele olhou, que foi mesmo. Sabe aquela coisa completa, assim, um momento assim de plenitude mesmo, que era muito rápido. E foi realmente o dia mais feliz da minha vida. Foi de tudo aquilo, aquele foi um momento maravilhoso. E só que meu pai já se foi, né? Meu pai já se foi. E assim, eu penso assim, quantas mágoas que eu guardei. Uma vez eu fiquei 2 anos sem falar com meu pai. 2 anos. Eu não falei mais com ele. E eu lembro que é tudo Deus, né? Sim. A minha irmã, eu tenho... ele casou com uma outra pessoa, depois que ele separou, né? E ela chama Beth também. E nos 15 anos dela, ela disse, Beth, eu quero que você venha aqui em casa nos meus 15 anos. Esquece isso tudo e tal. E eu fui, e ali tudo foi restaurado, graças a Deus. E sempre com aquela mágoazinha de ter saído de casa e tal. Mas ali, Deus já foi trabalhando a questão do perdão, sabe? Porque pai e mãe são pessoas, né? São pessoas que nem a gente. E a gente quer que eles sejam super pessoas. Eles não podem errar. Né? Às vezes eu sou filha, eu também sou mãe, também errei. Não é? Existe o amor. Existe, ele é real, né? E tem uma pessoa que fala que os pais erram tentando acertar. Com certeza. Né? Não existe aquele pai que erra porque eu quero errar. Não. Né, não. Beth? Você acha que tá certo? Sim, a gente erra tentando fazer o melhor para os filhos. E eu acho que a gente só entende isso depois que a gente se torna pais.
né? Que você Exatamente. para, você vê você na mesma situação que um dia seu pai esteve, e aí se coloca ali e fala, Senhor, mas eu tô tentando fazer tudo certo, né? E na verdade lá na frente a gente vê que, né, talvez fez algo errado, mas com um sentimento de acerto. É Né? Como você está verdade. falando, muitas das vezes a gente quer que os nossos pais sejam super pais. Verdade. É. E assim como eles estavam perdidos também, né? Eu creio que estavam perdidos. Meu pai sempre foi uma pessoa honesta, trabalhadora, fez grandes coisas aqui na cidade, já ganhou títulos, tá? Uma pessoa muito bem reconhecida assim dos empresariados aqui. É, só que daí eu peguei aquela coisa de sempre trabalhar muito. Porque eu creio que ele também, quando era menor, também não, né, teve uma infância difícil. Como a gente tem uma infância difícil, então a gente acha assim que trabalhando, que a gente quer uma coisa diferente. Aí quando eu tive a Denise, eu pensei, não, então eu vou trabalhar muito para dar tudo aquilo que eu não tive, eu vou dar para ela. Só o que os filhos querem é a nossa companhia, Você falou tudo. né? Às vezes a gente fica correndo atrás de tantas coisas financeiras Uhum. e a gente perde realmente o que tem valor, né? Que é o momento, que é um feijão com calabresa, Exatamente. né? Que é um momento de brincadeira, Uhum. né? E a gente acaba se perdendo. E no mundo de hoje é isso que acontece, né, Exatamente. Beth? As pessoas estão invertendo os valores, né? Aquilo que precisa ter valor, as pessoas estão achando que é de dinheiro, Uhum. né? E na verdade nós somos muito ricos quando a gente entende que a riqueza não é sobre dinheiro. Né? Uhum. A riqueza é sobre momentos, a riqueza é sobre sentimentos, Uhum. é sobre demonstrar, Uhum. né, o amor que a gente tem por cada pessoa. Eu acredito que depois que você encontrou o Senhor, assim como eu, a gente começa a entender o que é o amor, Uhum. né? O amor por almas, o amor Hum, que a gente precisa sentir para com o outro. As nossas atitudes são pensadas antes das nossas ações, né? Porque no mundo de hoje a gente vê essas inversões de valores e a gente acaba se perdendo, uhum. né? E as pessoas não querem demonstrar, talvez até isso. Na fuga de responsabilidades, as pessoas preferem suprir as necessidades com algo financeiro do que de fato com a presença, né? Que foi É, essa que você falou. é verdade, Aline. Hoje em dia, as pessoas elas querem estar sempre felizes, né? Sempre bonita e feliz. Só que isso não existe. Você olha lá, você entra no Instagram, tá todo mundo feliz, ninguém separa, tá tudo bem. Só que você vai ver a vida daquela pessoa lá, não é nada daquilo, né? Às vezes até eu rio, mas aquela lá não é você, aquela não, porque ali você é o que você quiser, né? Verdade. Na verdade a sua vida mesmo, a realidade mesmo, ela não é fácil. Mas quando a gente tem o Senhor, você vê que você vai vencendo as barreiras, aqueles traumas, aquelas coisas, tudo aquilo vai passando. São coisas que por falta de entendimento, por falta da presença mesmo, é aquilo que alimenta você. Né? Em vez de ser alimentada pelo Espírito Santo, pela presença de ser alimentada por alguma coisa sempre. Porque a cabeça ela não para de pensar. Ou você Verdade. pensa em Deus, você pensa no outro, No né? outro. Não é? Não tem como. Sim, nas coisas do mundo. Você tá sempre pensando em alguma coisa. Não, né? Verdade. Você não para assim. A nossa mente ela trabalha 24 horas. Então, por isso que é o cuidado de saber com o que você vai alimentar a sua mente, né? Então, e meus alimentos eram, eu comia as comidas erradas, né? Mas era o que eu tinha, era o que eu conhecia, era aquilo, né? Talvez fechei meu coração para essa parte, talvez alguém tenha me falado, não sei. Só sei dizer que foi dessa forma. E você só sabe que você encontrou com ele, né, Glória a Beth? Deus, E teve graças a uma Deus. verdadeira transformação. Uma verdadeira E eu transformação. falo, eu jamais iria pensar que a Beth tinha esse tipo de envolvimento no passado. Mas eu costumo falar que depois que a gente conhece ao Senhor, realmente a gente transforma, né?
A gente não muda o nome porque não tem jeito, mas a gente muda de identidade, É né? verdade. Deus me transformou de tal forma, porque eu lembro assim que uma vez eu cheguei a fazer corrida na 262 de carro, velocidade, podia ter morrido. Foram muitos livramentos. Se eu for contar todos os livramentos, eu passaria aqui horas. De perigos mesmo, do mundo, da noite, que eu passei, e Deus sabe, e Deus sempre me guardou. E eu creio, assim, que mesmo ter passado tantos anos, Ele me deu essa oportunidade. Que bom, né? Que ele nos acha. Graças a Que Deus, ele vê graça em nós. que Ele viu graça e deu tempo, assim, antes de meu pai partir, de a gente poder viver bons momentos, né? Bons momentos. Eu lembro, assim, que Deus é tão maravilhoso, Aline, que ele foi para operar, foi nessa cirurgia que ele não conseguiu mais ter a consciência. Então, no último dia, foi dia 13 de maio de 2022. 22. A gente fez uma videoconferência, ele estava indo para o hospital, foi a última vez que ele teve consciente, e a gente conseguiu fazer ali uma oração, eu e as minhas irmãs. Foi um momento, assim, maravilhoso. E Deus prepara essas coisas, sabe? Quando você se abre, Deus não deixa a coisa de qualquer jeito, né? Ele vai resolver. E foi tão bonito assim. E hoje, assim, com a minha mãe, com tudo isso que aconteceu, graças a Deus, a gente tem um bom relacionamento. Hoje ela está, assim, com um pouco de deficiência por causa da idade, né? Então, a gente, cada uma divide e cuida dela, mas todas nós tínhamos essa questão, né, de rejeição mesmo, de achar que o pai e a mãe não gostavam da gente, mas é porque eles tinham problemas, só isso. E, assim, Deus nos mostrou, graças a Deus, hoje as minhas irmãs também se converteram, e a gente às vezes ri, porque era uma coisa que nós jamais ia imaginar. Tipo, né? Jamais ia imaginar algo assim, como é possível isso, e é possível, sim. Verdade. Beth, já estamos chegando no final, Ai, né, tá da nossa terminando. entrevista, tá mesmo. Dá vontade da gente ficando. Dá. Quanto edificante a gente vê o que o Senhor fez na sua vida. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, relacionado ao que você viveu, ao que o Senhor fez na sua vida. O que eu diria, assim, para quem está nos assistindo, hoje eu não tenho mais 15 anos, eu tenho uma idade mais avançada, né? Mas eu passei momentos difíceis, né, como todo mundo passa, mas eu queria deixar um recado que, seja lá o que você está passando, você tem 15 anos, você tem 25 anos, 35, 40, 50, Deus pode endireitar os seus caminhos, porque a palavra vai dizer para a gente não confiar no nosso entendimento. Nós não podemos achar que o nosso entendimento vai resolver a nossa vida, vai nos levar para o céu. Nós temos que entender que o poder de Deus, ele atua, mas nós temos que estar com o coração aberto para ele trabalhar, porque o coração fechado Deus não opera, porque ele não opera com boneco, com marionete, ele opera com o coração quebrantado. Então, eu penso assim, eu demorei muitos anos, eu me converti com 44 anos, gente, 44 anos, 44 dias. E Deus, mesmo assim, com uma graça maravilhosa, hoje, me resgatou, né? Hoje eu tenho um casamento abençoado, graças a Deus. Sou casado com Donizete, que às vezes ele passa algumas perrengues comigo, porque para mim é difícil essa questão de alguém me amar. Às vezes eu tenho assim uma dificuldade, ele sabe.
mas assim, que você possa aceitar esse cuidado do Senhor, se reconheça realmente Ele. Se você está numa situação que você acha que não tem mais saída, assim como eu achei, que eu entrei em alguns negócios que deram errado, porque eu não tive a direção do Senhor, Deus pode hoje mudar essa história, assim como mudou a minha, abrir uma porta de trabalho maravilhosa para mim. Foi no dia 31 de janeiro, não vou esquecer. 31 de janeiro de 2023, Deus mudou a minha vida. Eu tinha pedido uma porta de trabalho, mas Deus deu mais, me deu, nesse mesmo dia, Ele me deu um trabalho e me deu um marido, uma pessoa que eu nem conhecia. Deus, não sei, Ele operou através da minha filha, que conhecia ele, nos fizeram lá uns contatos, ele não me conhecia, mas foi Deus que direcionou tudo. Então, assim, confia no Senhor, seja lá que idade que você esteja, você acha que o seu problema não tem solução, tem sim, se você der espaço para o Senhor trabalhar. Beth, quero aqui deixar meu agradecimento, muito obrigada, viu, por ter trago para nós essa palavra de edificação, que o Senhor continue te abençoando muito, viu? Deus abençoe a sua vida. Estamos chegando ao final de mais um podcast e Deus é contigo. Até o próximo.